Boa noite a todos. Boa noite, doutor André, tudo bem? Boa noite, Thalita. Uma boa noite a todos. Graças a Deus, tudo certo. Queria agradecer mais uma vez estar aqui com a gente no Web Hour, né? Falando um pouquinho aí de inteligência em movimentos, né? Planejando aí sorrisos com segurança. Queria agradecer, doutor. É sempre uma honra estar aqui com você, né? Eu te conheço, formei com você na ortodontia e é um prazer muito grande falar aqui com você hoje essa noite. Eu que agradeço. Muito bom sempre poder falar contigo e hoje com vários colegas ortodontistas, né? No Brasil, em toda a América Latina. Então, muito bom, uma honra enorme. Conte sempre comigo. Espero que contribua muito com todos aí para que planejem, né? Os seus tratamentos ortodônticos com muita segurança. Obrigada, com certeza. Lembrando, ó, o doutor falou da questão de Latam, né? A gente tem aqui embaixo, pessoal, quem quiser escutar em espanhol, né? É só clicar aqui embaixo que vocês conseguem colocar para o espanhol e a Laura tá lá para fazer a tradução para vocês, tá bom? Obrigada, André. Pode ir, que é sua hoje a aula. Muito obrigado. E Europa também, ó. Ah Todos, lá, olha todos muito lá. bem-vindos. Tá aí. Compartilhar minha tela. Thalita, por favor, só me confirma se. Perfeito. Só não tá na moda apresentação. Aí, agora sim, pronto. Né? Foi. Joia. Pessoal, então, muito boa noite a todos. Agradecer o convite, né? Mais uma vez poder estar aqui falando de ortodontia para vocês, ortodontistas. Quem tiver pergunta, pode deixar aqui na caixa de mensagem. Thalita pode me interromper a hora que quiser. E espero que gostem bastante do conteúdo. Afinal, o que nós queremos é segurança. Segurança na hora da gente planejar nosso tratamento ortodôntico com alinhadores. Muitas vezes a gente se pega olhando para o planejamento virtual e conversando com vários colegas, vários alunos dos nossos clubes. Às vezes tem essa insegurança. Será que o planejamento virtual tá previsível? Será que o movimento vai acontecer? E como que a gente tem essa segurança? É isso que a gente vai abordar aqui hoje. Vou Não está passando. Vou me apresentar. Me chamo André, sou professor na pós-graduação aqui em Ribeirão Preto, na Horto Gotardo. Tive a honra de ter a Thalita lá conosco como aluno, e assim como tantos outros que eu já pude ver aqui, que está presente conosco. Sou apaixonado com planejamento 3D, falo que é o meu videogame, e acho que quanto mais a gente trabalhar com planejamento 3D, melhor fica a nossa ortodontia. A gente fica muito mais preciso no nosso tratamento ortodôntico, seja ele com alinhadores ou seja com brackets. Eu não costumo diferenciar tanto essa parte, porque eu acho que o diagnóstico e o planejamento não muda, e é isso que eu vou abordar aqui com vocês hoje. Sou pai da Luísa, essa figura, a qual a gente trabalha e sai de casa todos os dias para trabalhar, pensando sempre, né, nos nossos filhos, né? E vamos falar de ortodontia. Ortodontia sempre muito difícil, porque não existe um único caminho, né? Então, toda vez que chega um paciente para a gente pode seguir por vários caminhos, e talvez essa é a grande dificuldade e a grande beleza da ortodontia, a gente poder trilhar por caminhos diferentes, mas sempre sabendo qual caminho eu quero seguir. E para ter essa segurança e previsibilidade no tratamento, eu preciso conhecer o caminho que eu quero seguir, a estrada que eu quero seguir, para que eu faça sempre a melhor escolha para o meu paciente, para que eu conduza com muita previsibilidade e precisão meus tratamentos. E aí a dúvida, para seguir esse caminho, por onde começar? Vem sempre essa dúvida, sempre essa incerteza. Principalmente, às vezes, quem está começando aqui no universo dos alinhadores tem sempre essa insegurança, ou mesmo que ainda é ortodontista e não veio ainda trabalhar com os alinhadores. E eu falo, comece a trabalhar com os alinhadores. Vocês vão ver como melhora a nossa ortodontia o planejamento virtual, deixa a gente mais seguro, os tratamentos mais rápidos, mais efetivos, mas para isso a gente tem que começar sempre com um bom diagnóstico e um bom planejamento. Não tem como a gente tratar um paciente se a gente não souber diagnosticar o que eu estou tratando. Lá em Portugal, tem curso em Portugal, a gente chama as más oclusões de
doença. E realmente, então um apinhamento é uma doença. A gente precisa saber tratar para a gente prescrever. Quando a gente vai subir um caso na plataforma, o que que a gente faz? Uma prescrição. Eu indico como tratar aquela maloclusão, aquele problema. E eu só consigo prescrever bem se eu souber diagnosticar bem. E uma das coisas que eu tenho percebido é que às vezes os colegas estão pulando essa etapa. Às vezes eu vejo um planejamento que está faltando o exame, está faltando radiografia. Gente, não tem como a gente atingir bons resultados se a gente quiser pular etapas. Então, para que a gente alcance excelência em tratamento ortodôntico, seja com qual aparelho quiser, nós precisamos saber o que nós estamos tratando. Isso é a escolha do caminho. E vocês vão ver ao longo aqui da nossa palestra que fazendo dessa maneira fica tudo muito mais simples, mais visível. Você consegue olhar o planejamento sabendo o que você está buscando. Porque é muito ruim, né? Chegou o nosso planejamento, eu olho aquele vídeo, é lindo e maravilhoso ver os movimentos, mas vem aquela dúvida. Perco muito tempo olhando o planejamento, falando: nossa, será que o movimento vai acontecer? Se você fizer da maneira correta, pautado em um bom diagnóstico, o seu planejamento vai ficar perfeito, muito previsível e você contando com a colaboração do seu paciente, você também vai atingir excelentes resultados. Então vamos lá. A gente já entendeu que precisa de diagnóstico e planejamento. Não é mágica, não vai acontecer por acontecer. Não existe essa coisa de, vamos só pôr o alinhador, trocar a placa e tudo vai acontecer. Não é assim, não é assim que funciona. É biomecânica pura. Todo tratamento ortodôntico, seja ele qual aparelho, é biomecânica. E com alinhador não é diferente. A gente precisa identificar os problemas para saber como tratar. E isso eu falo, um dos grandes benefícios da Angel, da Selfie, é o planejamento virtual. Impressionante a precisão do planejamento virtual, desde que a gente prescreva bem. Parece que é a gente que está fazendo, eles entendem muito bem os nossos pedidos, e isso traz muita segurança também, muita tranquilidade. Mas sempre, todo movimento ortodôntico pautado em biomecânica, e isso é fundamental. Então vamos retornar lá na nossa base, na nossa origem de ortodontista, que é movimentação dentária. Para a gente fazer movimentação dentária, eu preciso de três pilares. Concordam comigo? Que é tempo, espaço e força. Vamos falar de tempo? Tempo de ter a movimentação. Eu preciso saber, quando eu estou usando o meu alinhador, quanto tempo de uso eu preciso. Será que eu vou trocar com 7 dias? Será que eu vou trocar com 15 dias? Vai depender do tipo de movimento que eu desejo para esse paciente. Vai depender do tipo de movimento que está lá no meu planejamento virtual. No tempo, a gente ainda pode acrescentar um detalhe aqui. Fator fundamental para quando a gente trabalha com ortodontia e principalmente com alinhadores, o tempo de colaboração do paciente. O paciente é peça fundamental e ele precisa entender que ele tem que usar os alinhadores 22 horas por dia. Claro que a gente tem exceções, algum evento ele pode ir sem, mas a gente precisa pontuar. E o planejamento virtual é muito bom para a gente orientar e educar o nosso paciente quanto ao tempo de uso. Ele entender que ele é peça fundamental. Por quê? Se o paciente não colaborar com o tempo de uso, todo aquele conhecimento no diagnóstico, planejamento, pode ir por água abaixo, a gente não ter excelentes resultados. Além de tempo, eu preciso de espaço. Movimentação ortodôntica, se eu vou mover um dente para determinado lugar, eu preciso ter espaço. A gente não pode se esquecer desse detalhe. E quando a gente fala de espaço, eu vou lá na ortodontia fixa. Quando a gente tem um paciente com apinhamento, e eu posso, às vezes, não pensar muito como corrigir esse apinhamento. Eu simplesmente colo meus brackets, passo o meu fio de nitinol, e o que acontece? Esse paciente volta daqui a um tempo com os dentes alinhados, é verdade. Mas como eles voltaram alinhados? Isso tem um custo, isso tem um preço.
Muitas vezes ele vai expandir, vai forçar os dentes na tábua óssea vestibular. Isso pode gerar reabsorções, retrações. Ele vai protuir, ele vai vestibularizar meus incisivos. Mas será que eu poderia protuir esses incisivos? Eu tenho um apinhamento. Se eu simplesmente passar o nitinol, eles vão alinhar. Com alinhadores, não funciona dessa maneira. Alinhador, nós não vamos ter ação e reação, ele é uma forma. Pensa nesse caso, eu tenho um apinhamento severo na região anterior, um apinhamento na região posterior, mas pensa se eu colocar um bract e um fio de nitinol. Esse paciente volta daqui 2 meses. Ele volta com esse incisivo alinhado, mas vai estar com o arco todo protuído. Com alinhadores, não vai acontecer. Não tem a ação e reação que acontece lá nos fios e brackets. O alinhador é uma forma. O dente 11 e 21, eles vão ficar exatamente onde eles estão, se no meu planejamento eles estiverem ali. E o meu incisivo lateral não vestibulariza. Ele fica travado. Então, para ter movimentação, tem que ter espaço. É princípio básico de ortodontia. Tempo de uso, tempo de colaboração, tempo para que aconteçam as movimentações, mas também eu tenho que pensar no espaço. Então, eu só vou poder mover esse incisivo lateral quando, do meu planejamento, eu estiver programado o ganho de espaço para ele. E como ganhar esse espaço? Isso é fundamental. Sempre você faça essa pergunta. Tudo bem, eu tenho um apinhamento. Como eu vou ganhar o espaço? Gente, isso a gente pode levar lá para a nossa ortodontia. Se você ainda trabalha com aparelho fixo, também é muito útil esses ensinamentos. Mas com alinhador, vocês vão ver que isso tudo fica muito mais claro a nossa percepção. De você começar a se questionar, tá bem, eu tenho um apinhamento. Como eu vou corrigir? E para isso, eu tenho basicamente 4 caminhos. Comecei falando de escolhas de caminhos, eu preciso pensar no meu caminho, qual o caminho a seguir. Em 4 maneiras: aumentar o tamanho do arco, diminuir massa dentária, distalizar ou fazer extrações. E eu preciso escolher uma delas. E para escolher uma delas, a gente precisa pensar no nosso diagnóstico. Para nossa alegria, a maioria dos casos cabe expansão dentária. Então, comece sempre dos movimentos expansionistas. Avalie o arco, cabe expansão, cabe vestibularização, peça ao técnico, olha aí a prescrição. Você, na hora de prescrever, diagnosticou que cabe expansão e cabe vestibularização. Então, você vai prescrever para o seu técnico, no momento que você estiver subindo o caso para planejamento. Olha, realize primeiramente os movimentos de expansão e vestibularização. Isso vai fazer com que reduza o IPR transitório, que é o IPR que você às vezes vai ter que fazer no meio do caminho e pode sobrar espaço lá no final. E olha como que muda as coisas. Você deu um comando para o técnico. Realize primeiramente os movimentos expansionistas e de vestibularização. Quando retornar o planejamento virtual para o doutor, o que é que o doutor vai fazer? Ele vai abrir o planejamento e vai ver o quê? A ordem de comando que ele deu. Espera aí, eu pedi para expandir e vestibularizar primeiramente. O que está acontecendo no meu planejamento? Ah, ele está expandindo, olha lá, e ele está vestibularizando primeiramente. Está vendo como que vai ficando mais fácil a forma de você checar esses movimentos? Ainda tem outros detalhes que eu vou continuar abordando com vocês aqui. Então, comece sempre dos movimentos expansionistas. Outra coisa, olhe para os segundos molares. Use sempre os segundos molares como referência. Normalmente, os segundos molares estão mais vestibularizados. E aí a gente dá mais um comando para o nosso técnico. Use os segundos molares como referência, por exemplo. Está vendo como que muda? E aí eu vou ver lá no meu planejamento virtual se ele seguiu esse comando que eu dei. Porque eles são boas, excelentes referências para a gente quando a gente quer fazer expansão. Uma outra dica muito importante que vale ouro é estagiamento dos movimentos.
Quando a gente trabalha com alinhadores, provavelmente os doutores já ouviram falar, nós temos três palavrinhas mágicas. Os alinhadores trabalham empurrando, então, quando eu estou avaliando um planejamento virtual, eu preciso pensar como está acontecendo o empurrão desse movimento. Eu tenho área suficiente para empurrar? É uma área boa para empurrar? Então, o movimento é mais previsível. Segundo, abraço. É empurrar, abraçar e ancorar. Segunda é abraçar. Eu tenho coroas volumosas, eu tenho uma excelente qualidade de abraço, de pega do plástico no dente. Isso é muito importante eu raciocinar. Se eu tenho coroas mais curtas, eu preciso aumentar essa pega, que é a ancoragem do plástico no dente. Mas eu também tenho que pensar na ancoragem do movimento. Para um dente mexer, alguém tem que estar parado ancorando, servindo de ancoragem para que aconteça determinado movimento. E é isso que a gente pede muitas vezes ao técnico. Estagie os movimentos, por exemplo, da expansão. Realize a expansão de maneira estagiada. Faça, por exemplo, primeiro os pré-molares, depois os molares. Assim, você vai ter muito mais previsibilidade, porque você teve alguém parado para alguém ser movimentado. Quando você vê um planejamento virtual que está todo mundo movimentando para a mesma direção, cuidado, talvez não vai ser tão previsível, certo? Então, priorize a expansão e priorize a vestibularização sempre de maneira estagiada quando a gente está falando em ganhar espaço. Depois, eu tenho diminuição da massa dentária. É um segundo caminho que eu posso seguir em casos de apinhamento em ortodontia, que é o IPR. Eu vou fazer a redução interproximal. Eu vou fazer desgaste nas minhas coroas, pensando ganhar espaço para que determinado movimento aconteça. Lembrando sempre, eu posso combinar os movimentos. Eu posso fazer a expansão, o IPR, a distalização, no mesmo caso. Mas eu vou analisar sempre a ordem que eu vou querer que isso aconteça. Então, meu segundo caminho que eu posso escolher, o IPR. Uma dica importantíssima, quando a gente está planejando IPR, chegou seu planejamento virtual, você percebeu que está tendo IPR, avalie a anatomia das coroas. Isso às vezes passa despercebido. Se eu tenho dentes triangulares, ora, eu posso fazer mais IPR, eu posso aceitar uma quantidade maior de IPR. Agora, se eu tenho dentes retangulares, mais quadrados, eu vou poder fazer menos IPR. Isso pode ser uma limitação para o meu caso, e eu vou precisar achar outros caminhos. Então, não se esqueçam de olhar a anatomia. Thalita, parece que tem algumas perguntas. Não, doutor, a doutora Carminda tinha falado que o áudio estava falhando, mas eu conversei com ela, já melhorou, tá? Fica Melhorou? tranquilo. Tá Melhorou. joia. Obrigado. Imagina. Então, não deixem de avaliar a anatomia. Outra dica muito importante, se atentem muito a isso, quando vem IPR. Muitas vezes vem um IPR de 0,5 em uma única face. Vamos dar o exemplo dos incisivos, igual está aqui na tela. Eu tenho um IPR na linha média de 0,5 e as demais dentes vizinhos não têm IPR. Eu, às vezes, posso pedir o técnico ou mesmo fazer a mudança no 3D pegando esse ponto 5 que era na linha média, às vezes eu tenho um dente que não é muito triangular, não quero fazer o ponto 5 ali entre 11 e 21, por exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso diluir esse IPR para os dentes vizinhos. Por exemplo, eu posso passar 0,2 para a face distal do dente 11, entre 11 e 12, mais 0,2 para a face distal do 21, entre 21 e 22, e deixar 0,1 na linha média ou 0,2, eu posso distribuir esse IPR. Isso faz com que fique mais fácil a consulta. Você que já fez desgaste sabe que não é fácil e não é simples fazer um ponto 5. Às vezes a gente planeja o ponto 5, mas na hora de fazer requer muito tempo, muita habilidade, muito cuidado. Então, sempre que possível, distribua o IPR. É uma grande dica clínica para você no momento de fazer o IPR, e não se esqueça de avaliar a anatomia.
Outro detalhe muito importante é quando não está pedindo IPR. Às vezes não está sendo solicitado que o doutor faça IPR, mas na consulta você passou o fio dental, isso é fundamental, todo atendimento, a gente ter o fio dental na nossa mesa clínica. Passou o fio dental, está vendo no vídeo que naquela região tem movimentação, você passou o fio dental, você tem um contato proximal muito justo, aquela área ali você vai ter que suavizar o ponto de contato. Você vai ter que fazer um pouco de desgaste proximal, não é para criar um diastema, mas é para reduzir o atrito, reduzir esse ponto de contato. Porque às vezes esse atrito é tão grande que o plástico não supera. E quando eu passei a fazer essa checagem com fio dental das faces proximais, ficou tudo muito melhor, meus resultados com alinhadores. Então, não deixem de passar fio dental. Mesmo que o software não está te pedindo movimento, de IPR, não está te pedindo que faça o IPR, se você tem um contato muito travado, às vezes vale a pena passar a lixa só mesmo para reduzir um pouco o atrito, não é para abrir um diastema. Tudo bem? Outra dica importante que a gente não pode esquecer, fez o IPR, nós temos que devolver a anatomia, não é para fazer aquele IPR e deixar aquela face reta. Então, discos de acabamento, lixas de acabamento são fundamentais para que o paciente também não tenha sensibilidade e a gente devolva a anatomia correta para esse paciente. Então, já vimos que a gente pode aumentar o arco, tanto com expansão e vestibularização, redução interproximal de esmalte, e o terceiro caminho que a gente pode seguir em caso de apinhamento é a distalização. Distalização que hoje é minha escolha primeira. Tenho que fazer distalização, eu não quero mais trabalhar tanto com mini implantes, com cursores. Minha escolha é alinhadores estéticos para fazer essa distalização. É extremamente efetivo e preciso. Eu até às vezes uso o mini implante para fazer a ancoragem dos molares depois que eu faço a distalização, faço uma ancoragem indireta, mas é hoje minha escolha fazer distalização pela precisão e como é efetivo a gente fazer as distalizações. Então, o padrão que todo mundo já conhece, sempre o padrão em V, né? A gente vai ter esse padrão em 50%, onde a gente distaliza 50%, 17%, depois, quando completou de 50%, começa o 16% e assim por diante. E tem que ser assim. Toda vez que você vê uma distalização em bloco, tá? Segundo molar, primeiro molar, pré-molares caninos, tudo ao mesmo tempo, você vai ter um número menor de alinhador, é verdade. Mas é um número falso, porque não vai ter esse resultado de distalização em bloco. Ela precisa ser sequencial, ela precisa ser estagiada. E para isso, a gente tem que fazer esse estagiamento em V e não é uma taxa padrão de 50%. A gente tem um protocolo já na Endo bem estabelecido a 8 de distalização, e isso já é consolidado, funciona muito bem, extremamente efetivo. E não podemos abrir mão do uso de elástico. É preciso você orientar o seu paciente que se ele não usar o elástico, a gente pode ter efeito contrário. Às vezes algum doutor já usou, já ouviu falar de um aparelho de distalização muito antigo que chamava pêndulo ou pendex. Qual era o efeito que a gente tinha? Distalizava, mas protuía os incisivos. E isso era um efeito colateral muito ruim, muito indesejado. E eu oriento isso meus pacientes. Eu falo, olha, é fundamental que você use o elástico, seja uma distalização no arco superior, o elástico de classe 2, se é uma distalização no arco inferior para classe 3, eu informo o paciente que é fundamental que ele use o elástico, porque senão, ao invés de distalizar os molares, eu posso protuir os incisivos. Então, quando eu oriento o paciente, ele entende que ele é peça fundamental, que ele precisa colaborar com o tratamento e funciona muito bem. E a Angel traz para a gente os buttons, que é maravilhoso para a gente trabalhar. A gente não perde eficiência na região onde a gente tem um button, que é muito comum quando a gente tem um corte no alinhador, a gente perder eficiência naqueles dentes da região do corte. Quando a gente usa o button, a gente não tem esse problema. Então, um grande recurso, a distalização, para a gente ganhar espaço, extremamente efetivo, e a gente já tem protocolos muito bem definidos para isso.
E aí, vamos falar, nós estamos falando de distalização para tratamento de classe 2, classe 3. Vamos falar de uma coisa que acontece muito. E aí a gente está aqui falando de ganho de espaço. Na maioria dos casos, ou praticamente 100% dos casos, quanto maior o erro sagital, quanto maior o erro de classe 2, mais atrésico é a maxila. Mas é muito evidente, né? Quanto maior o erro sagital, eu tenho a porção mandibular anterior mordendo com o terço médio da maxila. E assim a maxila tem que contrair para ocluir com a porção anterior da maxila, que é mais estreita, da mandíbula, que é mais estreita. Então, se atenta, em todo caso que você for tratar de classe 2, tem apinhamento. Se couber distalização, é um grande recurso para a gente tratar. E se atentem à atresia, porque provavelmente você vai ter que pedir também a expansão da maxila, a expansão dentária dos dentes. Então, geralmente, quando eu tenho essa classe 2, eu preciso planejar a distalização sequencial, mas também planejar a expansão. E essa expansão pode ser feita junto com a distalização, porque eu não estou estagiando a distalização, vou ter um molar indo, depois o primeiro molar, depois o pré. Eu posso ir distalizando, expandindo o molar, tá todo mundo parado, ancorando o movimento. E aí você tem um potencial de expansão muito bom, muito legal. Porque quando houver a correção do sagital, eu preciso estar com essa maxila expandida, senão eu não vou ter um correto engrenamento. Tá certo? Então, isso é muito importante a gente lembrar quando a gente está fazendo um planejamento, que a gente pede a distalização para ganhar espaço para tratar uma classe 2 que eu tenho também que expandir. E isso traz tranquilidade na hora de avaliar seu planejamento virtual. Se você diagnosticou, se você deu o comando, você está avaliando o quê? O pedido que você fez para o técnico na hora de fazer o comando. Não faça sempre essa expansão. E aí, você precisa também, em casos de classe 2, avaliar a rotação do molar. Se atentem, tem um paciente de classe 2, já sabe, vai ter que expandir. Então, expansão com distalização sequencial. E também tem um trunfo aí, que é onde a gente consegue grandes distalizações, olhando para o molar. O molar que está bem posicionado, quando você traça uma linha da disto vestibular na mesovestibular, normalmente ela passa pelo canino. Isso indica um molar bem posicionado. Porém, na maioria dos casos, 80% dos casos, eu tenho molar mésio rotacionado. Ele tem uma rotação para mesial. Isso muda muito no nosso planejamento virtual. Muda tudo. Se você girar corretamente esse molar que está rotacionado, você já vai ganhar de 1 a 2 milímetros no ar. Olha que legal. Você ganha de 1 a 2 milímetros somente rotacionando esse molar de maneira adequada. Então, muita atenção, porque tem uma maneira certa de fazer essa rotação. Onde que eu vejo isso? No planejamento virtual. Só que eu prescrevo isso para o meu técnico antes. Porque senão ele vai fazer um movimento que a gente chama de stand-alone. Mais à frente eu vou falar com vocês sobre isso. Se eu deixar essa rotação acontecer no centro do dente, usando o pivô de rotação no centro da coroa, eu vou ter um movimento stand-alone. É um binário. E isso eu vou ter problemas. Eu vou deixar para falar do movimento stand-alone daqui a pouquinho. O que é que eu preciso fazer para eu ganhar 1 milímetro e ter previsibilidade na rotação? Todo mundo sabe que rotação de dente posterior é um problema. Mas se a gente fizer essa rotação de maneira assertiva, mudando o pivô de rotação, como eu fiz nessa imagem, olha lá. Eu tirei a rotação do centro do dente, olha a bolinha vermelha lá no centro, e passei ela para, nesse caso aqui, se eu quero distalizar,
Qual cúspide está mais para distal? Qual porção do meu molar está mais para distal? Vocês concordam que nesse caso aqui é a disto-palatina? A disto-palatina já está mais para trás. Então, eu não quero girar no centro do dente. Quando eu giro no centro do dente, eu vou levar a disto-palatina para mesial. Então, isso não é efetivo. Eu oriento o técnico, olha, mude o pivô de rotação para a cúspide disto-palatina do primeiro molar. E aí, ele vai fazer esse movimento, como no vídeo. Eu tenho um vídeo mostrando e vocês vão conseguir ver muito bem. Assim, eu só tenho que fazer uma rotação em dobradiça. Olha como torna tudo mais claro e mais efetivo. Olha o primeiro quadrante aqui. Eu tenho uma rotação com centro no centro da coroa. Ele está girando assim. Não é previsível, ele tem média a baixa previsibilidade, porque é um movimento standalone, olha lá o movimento mais rápido acontecendo. Sempre que você vê uma rotação usando o pivô, o centro do dente, cuidado. Isso é um indício que você tem baixa previsibilidade de movimento. Agora olha o segundo vídeo comigo. Eu vou voltar aqui, eu tinha a minha cúspide disto vestibular mais mesializada. Eu queria abrir um espaço para o provisório. O que eu fiz? Eu mudei o meu pivô de rotação. Eu mudei o meu pivô de rotação. Vou voltar aqui, ó, o vídeo. Lá para disto vestibular. E aí eu consegui abrir o tamanho do meu provisório aumentando. Então, você muda o pivô de rotação, isso torna tudo muito mais previsível. E falando em forças, quando eu estou rodando, girando no centro do dente, usando o pivô de rotação no centro do dente, eu estou fazendo um binário, como mostra as setas azuis desse lado. Quando eu estou mudando o centro de rotação, eu estou empurrando, olha o empurrão. E eu não tenho a deformação do plástico pelo binário. Eu tenho só o empurrão por palatina. E assim eu estou expandindo e girando, usando a cúspide disto vestibular, que já está mais mesializada. Nesse caso aqui, eu quero levar para mesial. Tudo Doutor André, bem? temos pergunta aqui, ó. A doutora Graziella está perguntando: além de rodar, ainda expande um pouco nesse caso, certo? Exatamente, exatamente. Eu aproveito a cúspide que está mais vestibularizada e mais mesializada nesse caso, para usar ela de referência. Assim, eu já estou empurrando para vestibular, estou ganhando espaço com a vestibularização, e é um movimento mais simples, porque a gente sabe que a alinhadora empurra bem para vestibular. Então, é exatamente isso. Essas setas nos mostram um vetor de força. E a doutora Daniela, poderia ser solicitado para o técnico como mesial alt no molar? Poderia, você pode citar. Eu gostaria de uma mesial alt no dente 16, por exemplo. Eu costumo ainda colocar o pivô de rotação, mas nesse caso, se você colocar mesial alt, funcionaria muito bem. Mas você, quando coloca o pivô de rotação, é mais assertivo. Você crava como que você quer, tá? Mas cabe também. Perfeito. Maravilha. Isso aí, pessoal. Pode deixar sua pergunta que ajuda. A sua dúvida é a dúvida de outro colega, com certeza. Então, Isso vamos aí. dando sequência. Então, já vimos de aumentar o tamanho do arco, de fazer IPR, de distalizar. E a quarta maneira da gente ganhar espaço no arco é a extração, que a gente tem um protocolo A7 muito bem definido, né? Que tem características específicas. O que que eu falo para você, colega ortodontista? Se você ainda não tem muita experiência com alinhadores, talvez não é o melhor caso você começar num caso de extração. Claro que tem várias nuances que você tem que levar em conta. Às vezes é uma extração que você não vai ter tanto translação, de retração, de mesialização. Tirar um dente para substituir por outro que está apinhado é muito mais tranquilo. Mas é legal que você tenha cautela. Se você está iniciando, talvez inicie de casos
sem extração, casos de que não tenha uma discrepância esquelética tão grande, que você tenha que usar muitos recursos, porque às vezes nos casos de extração a gente tem que trabalhar muito cantilever, por mais que a gente tenha um protocolo que nos ajuda muito e é impressionante como deixa efetivo, pode requerer alguns conhecimentos de usar acessórios que eu acho que com o tempo a gente pega mais. Está dentro de uma curva de aprendizado, né? Ninguém quer que ninguém faça nenhuma loucura, a gente quer que vocês tratem com segurança, e por isso é o nosso tema de hoje. E eu falo, para ter segurança em caso de extração, eu acho que é necessário que você já tenha algum conhecimento em alinhador, já tenha tratado alguns casos, já conheça a ferramenta, tá bem? Mas é extremamente efetivo e funciona extremamente bem, né? Então, aí a gente tem um planejamento, ele tem todo um princípio, né, de fazer, lá da ortodontia fixa, faz o famoso fincapé, né, faz aquela contrangulação da coroa para evitar o colapso dos arcos, faz curva reversa. Então, é bem interessante aí esse detalhe da extração. Então, a gente viu como ter segurança em tratar em apinhamento, porém, eu estou com um problema e eu vou sair e voltar na aula, não está entrando as imagens, tá, Thalita? Tranquilo, tranquilo. Sair e voltar, porque não está compartilhando a minha imagem. Acho que agora voltou. Foi, foi. Beleza. Na extração eu vi que não tinha passado. Eu preciso pensar em força aplicada. Que força que os alinhadores vão exercer, como eles vão exercer. Então, eu já vi que o vídeo é só uma síntese do que eu prescrevi. Eu vou olhar no meu vídeo se está acontecendo o que eu solicitei para o técnico. E eu solicitei recursos e melhorias com base no meu diagnóstico. E pensando em força, eu preciso pensar e classificar os meus movimentos. É a previsibilidade, né? A tal previsibilidade que todo mundo quer saber se o vídeo tem previsibilidade, se o que vai acontecer lá no vídeo vai acontecer no meu paciente. Para isso, basta a gente classificar os movimentos, entender como e quando acontece cada movimento. E para isso, nós temos essas três palavrinhas mágicas que são os movimentos sinérgicos, standalone e antagônicos. Eu já citei o movimento o standalone aqui hoje, que é o giro no próprio eixo. Mas vamos ver cada um deles separadamente? Então, movimentos sinérgicos. Esse é o nosso sonho, é o que a gente deseja para 100% dos movimentos do nosso planejamento virtual. Eu preciso, na hora que eu estou avaliando o vídeo, gravar essas três palavrinhas. O movimento que está acontecendo aqui é sinérgico, é standalone ou é antagônico? Sinérgicos são aqueles movimentos que o giro ao redor do centro de resistência é o mesmo, é consistente com a linha de ação de força produzida. Vamos ver um exemplo clássico, né? Toda vez que você quer fazer uma extrusão, se você quiser uma extrusão de corpo, o movimento vai ser difícil. Isso é difícil também na ortodontia fixa. Toda vez que a gente exerce uma força, nós estamos trabalhando aonde? Na coroa, seja com alinhadores, seja com brackets. Nós estamos longe do centro de resistência e de rotação do dente. Então, se eu exercer uma força para baixo, como essa seta azul, ele vai ter uma tendência a lingualizar. Ele extrui, mas ele lingualiza. Eu preciso ter esse conceito muito fixado. Então, toda vez que você tem que fazer uma extrusão, e se você puder combinar essa extrusão com a lingualização, você vai ter um movimento sinergista, um movimento mais previsível. Você vai ver como que isso importa. Esse é um planejamento que até da doutora Thalita, que mostra um movimento perfeito de fechamento de mordida. Vocês já devem ter escutado. Nossa, é difícil o movimento de fechamento de mordida. Mas olha que planejamento perfeito, olha como que demonstra conhecimento. Lingualização com extrusão. Assim você tem um movimento cinético extremamente previsível. Um caso que parecia difícil, de mordida aberta, fechou em pouquíssimos alinhadores,
A gente pode contar os movimentos aqui pelo vídeo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13, praticamente 13 alinhadores. Basta planejar com segurança, com conhecimento, com base no diagnóstico. Cabia lingualização, vamos fazer extrusão com lingualização. E assim a gente tem um movimento cinético. Mesma coisa a distalização. Lembra que eu falei da rotação do molar? Se concentre no 16, olha lá. Distalização com giro para distal. Opa! Giro para distal com distalização do primeiro molar. Concentre no primeiro molar. Olha lá, rotação para distal com mesialização. Agora, vamos ver o 14 e o 15. Olha que legal. Eu pedi para girar a palatina para distal. Observe o movimento do premolar. Eu indiquei como eu queria a rotação. Usando, se eu estou distalizando, eu tenho que pôr rotação para distal. No molar, ele estava girado para mesial, eu girei ele para distal. Os pré-molares, ele estava girado para distal. Se eu permitisse que ele girasse para mesial para depois distalizar, eu estaria gerando um movimento contrário, que é o movimento antagônico. E aí, aqui, com o meu planejamento, com o meu conhecimento, eu pedi, não, gire a palatina para distal e empurrando o dente para distal para fazer um movimento de distalização. E aí eu transformei no movimento sinérgico, movimento de translação para distal mais rotação para distal, que seria, porque eu estou passando longe do centro de rotação, ele já teria uma tendência a girar para distal. Só que aí eu coloquei para girar a cúspide palatino. Tá vendo como que pequenos detalhes fazem toda a diferença? Então, se atentem aos detalhes. Pensem nos movimentos. Então, aqui a gente já aprendeu do movimento sinergista. Tá vendo? Eu consegui transformar os movimentos que poderiam ser complexos em movimentos previsíveis. Gente, quem quiser tirar foto, pode tirar, tá? Pode tirar foto, pode tirar print. E aqui é um resumo dos movimentos cinéticos. Ah lá, movimento rápido de previsibilidade alta. Toda vez que você planeja movimentos cinéticos ou sinergistas, você tem boa previsibilidade. Pergunta frequente que eu recebo sobre alinhadores. André, com quantos dias você troca o alinhador? Com 7, com 10, com 15, com 14? Depende. Depende de quê? Do tipo de movimento que eu estou executando. Se eu estou com um movimento sinergista, igual desse paciente, o paciente usa bem, vamos embora. Reduz o tempo de troca do alinhador, faz com 7, faz com 8 dias. Eu gosto muito de trocar com 8, mas aí é coisa pessoal. Eu peço para trocar com 8, com base no tipo de movimento. Professor, temos uma pergunta só da doutora Graziella, volta no caso da distalização. Ela está perguntando se aqui do lado direito o doutor fez sobrecorreção. Do lado direito do paciente. Ah, acredito que sim, que é o que está acontecendo. Acredito sim. Não, É, é sim. uma distalização. Ela falou, Provavelmente sobrecorrigiu para aumentar o espaço para o canino. Aqui é um canino que estava em vias de ser, talvez até ter que fazer um tracionamento. Então a gente sobrecorrigiu um pouquinho no planejamento, tá? perfeito. E a doutora Daniela perguntou como solicitar esses movimentos para o técnico. Isso, ó. Aqui eu vou voltar à imagem inicial. Deixa eu ver se eu consigo deixar sem o vídeo. Eu pego a imagem inicial e olho para ela mesmo e penso: olha, esse molar está girado para mesial. Aí eu já falo para ele: olha, realize a distalização do dente 16, rotacionando para distal, usando a cúspide aqui no caso. Eu estou voltando porque ele está com o vídeo. E eu não usando a cúspide disto-palatino como referência. Ele vai girar usando a cúspide palatina. Aí eu olho o premolar. Ah, o premolar está com a coroa rotacionada para a distal. Eu vou falar, realize a distalização sequencial dos dentes 15 e 14, distalizando as cúspides palatinas. Então eu falo para ele como que ele vai executar, com base no diagnóstico. Fica tudo mais previsível. É bem visual, é olhar
Lá em Minas, a gente gosta muito de falar assim: olha para você ver. Tem que olhar para ver mesmo, né? É meio redundância, mas a gente fala: olha para você ver. É, a gente precisa olhar e aí eu dou comandos. Eu sempre escrevo para o técnico em tópicos. Eu coloco um tópico e escrevo. Escrevo um tópico, marco um tracinho e escrevo. E da maneira mais clara possível. Por quê? Ele, a hora que pegar, no estágio de preferências, na hierarquia, ele vai olhar o que você escreveu. Então, ele vai lá, ele pediu para girar o 16 dessa maneira. Ele vai executar exatamente como a gente pediu. Tem mais alguma, Thalita? Temos uma aqui do Dr. José Garcia. Ele está perguntando se os attachments horizontais com bisel para extrusão relativa é melhor colocar mais na incisal. Legal. Todo mundo entendeu? Ele quer, eu acho que ele está falando daqui, né? Desse quadro, da extrusão. Isso, provavelmente desse caso. Ele vai ficar com bisel, no caso, voltado para cervical, tá? Sempre bisel para cervical. Quando a gente leva o attachment muito para incisal, nós podemos ter um problema, José. O attachment muito para cervical, para incisal, o plástico ele é termoformado. Então a gente tem de ter um plástico um pouco mais rígido na incisal, um pouco mais flexível na cervical. Assim como a gente não leva muito o attachment para cervical. Então, a gente pode até descer ele um pouquinho do centro da coroa, ele descer um pouquinho, como está aqui nesse planejamento, para incisal. Porque aí eu estou atuando mais longe do centro de rotação, ele vai ter um efeito de lingualização melhor. Mas não muito na incisal, não aceitem muito na incisal, porque vai ser um plástico mais grosso ali, você pode ter problemas de adaptação. Então, vamos. Perfeito, obrigada. E a doutora Adriele, caso não seja solicitado esses movimentos, os técnicos já tendem a fazer dessa forma? Então, vem muito bom os protocolos de distalização da Angel. Mas pode ter um dente ou outro que gire de standalone em volta do próprio eixo. Então aí vai te requerer mais atenção de ficar olhando. Mas o ideal é que a gente sempre esteja no controle, né? A Angel fala muito isso pra gente, o ortodontista como protagonista, né? O ortodontista no comando. Então, por isso que a gente tem que ter esse controle. Se diferenciar pela nossa qualidade na nossa precisão, tá? Mas via de regra, vem bem planejado, sim, mas o ortodontista tem que estar sempre de olho, tá bem? Então, Perfeito. é, então aqui uma dica para a vida, né? Leva para a vida aí. Quando identificar um movimento sinergista, pode confiar na previsibilidade. O paciente fazendo a parte dele de usar, nós vamos poder confiar na previsibilidade daquele tratamento. O outro movimento é o stand-alone, movimento que a gente deve evitar. Por quê? Quando o dente está parado, já falei um pouco dele aqui, ele gira em volta do próprio eixo. É muito ruim. A gente tem que ter muito cuidado. É o binário, né? A gente já ouviu falar muito que é difícil girar um dente de binário. E é mesmo. Por quê? Como aqui, ó, quero girar a mesial e a distal do dente. Isso a gente vai ter problemas. Problemas porque causam relaxamento do plástico. A gente vai ter uma deformação. Eu tenho um movimento de binário, eu vou acabar tendo uma perda de eficiência do plástico. E isso pode acarretar uma baixa previsibilidade do movimento. Então, evitem essa rotação em volta do próprio eixo, seja ela rotação mesodistal, seja quando você vê no planejamento virtual um torque, que a lingual vai para a coroa vai para a lingual e a raiz vem para vestibular, usando o centro de rotação. Isso são movimentos lá, de média a baixa previsibilidade. O que você precisa fazer? Protocolo. Pode fotografar e pode printar. Primeiro, tem movimentos standalone, não tem como evitar muito? Use attachments para fazer binário. Às vezes usa attachment vestibular e palatino. Dá para você pensar algo assim, tá? Olha aí a questão do tempo. Desacelere. Reduza a velocidade do movimento. Talvez trocas com 15 dias, com 14 dias. E o ideal, tem movimento de standalone, faça movimentos de round tripping. Vai e vem. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó.
Eu tenho esse dente 11, foquem no 11, dente 11. Eu quero corrigir essa rotação, olha lá, a mesial para vestibular e a distal para lingual. Eu vou deixar ele girar ele no próprio eixo, a distal para lingual e a mesial para vestibular ao mesmo tempo? Não vou. Eu vou estagiar, eu vou fazer o round tripping, eu vou fazer o vai e vem desse dente, olha lá. Ó. Mesial alt, depois ele lingualiza, depois ele dá uma resinha. Então, fez um movimento de dobradiça, a distal vai ficar e vai tudo lá para vestibular. A hora que alinha, dá uma retraída nele. Assim, você sai de um movimento que era de baixa previsibilidade para um movimento cinético, um movimento de boa previsibilidade. Empurrar essa mesial para fora, extremamente fácil, faz com o pé nas costas. Empurra para vestibular. Depois, empurrar para lingual é fácil, é empurra de corpo para lingual. Façam assim suas rotações, vocês vão ver a previsibilidade melhorar e muito. E os movimentos antagônicos, como o próprio nome já diz, movimentos contrários. Esses nunca nós vamos aceitar. São movimentos contrários mesmo. A resultante da força é contrária para o movimento que eu quero. Por exemplo, esse caso, que a gente falou até lá no outro caso. Eu quero distalizar o canino, olha lá, e quero fazer uma mesial in. Ele tem que girar a mesial para lingual. Nossa, como é que eu vou empurrar o dente para distal e girar ele para mesial? São forças contrárias. Na física, forças contrárias se anulam. Não tem o que fazer, não dá para fazer. Tá? Então, nós não vamos fazer. O que, que a gente tem que fazer nesse caso? Estagiar o movimento. Pede primeiro distaliza o canino. Olha lá. Por um motivo. Tem um motivo fundamental aqui também. A gente não empurra. Se eu empurro, olha que face bonita eu tenho aqui, ó, para empurrar. Eu não quero corrigir essa rotação agora, eu quero usar essa face para empurrar. Então, primeiro eu distalizo. Quando eu completar a distalização, eu faço mesial in. Muito mais previsível. Então, eu não deixo acontecer movimentos antagônicos, porque eu sequer vou ter resultado. E aí, quem quiser fotografar, sempre faça o estagiamento. É a regra de ouro quando você tiver movimentos antagônicos. Não deixe os movimentos acontecerem ao mesmo tempo, porque não vai acontecer. Tá? Então, isso é fundamental que a gente tenha esse cuidado, que a gente tenha essa atenção. E a gente provavelmente são mecânicas que vai me pedir botões e elásticos aí para a gente usar no nosso tratamento. Então, bastante atenção quanto a isso. E aí, quem quiser fotografar também, eu fiz um quadro onde coloca ó, movimentos sinergistas, previsibilidade alta, velocidade, eu posso acelerar a troca dos alinhadores. E a estratégia, faz o que o setup está mandando. Se você está com movimentos sinergistas, excelente. Movimentos standalone, média a baixa previsibilidade, a velocidade de troca dos alinhadores tem que ser reduzida. Vai precisar de atáchimas e estagiar os movimentos é uma boa estratégia de round tripping. E os movimentos antagônicos, baixa previsibilidade, muitos sequer vão acontecer. Velocidades, não se aplica, não se aplica. A gente não aceita movimento antagônico. Se você tiver movimentos antagônicos no seu setup virtual, o seu planejamento está furado. Você não vai ter resultado. Você não vai ter sucesso no seu tratamento ortodôntico. É obrigatório separar os movimentos, segmentar esses movimentos. Certo, pessoal? Então, para finalizar, movimentos cinéticos, standalone e antagônico possuem dificuldades distintas. Se eles possuem dificuldades distintas, como eu mostrei aqui em casos de apinhamentos, eu preciso usar planejamentos distintos, mecânicas distintas, recursos distintos. Use sempre seus conceitos de biomecânica. Não muda. O diagnóstico que a gente precisa fazer para ortodontia fixa, a gente tem que fazer para alinhador. A gente começou falando na aula disso. Não é mágica.
A gente precisa usar esses conceitos aqui. Fazendo isso, vocês vão ter muito mais segurança, muita precisão nos seus tratamentos. Então, finalizar agradecendo, viu, Thalita, a Gadtech, a Selfie, a Angel. Muito obrigado. Para quem não me segue, quiser me seguir nas redes sociais, é arroba dr.andré Reis Pinto. Para quem está aqui e ainda não é credenciado, Selfie, Angel, entre em contato, manda mensagem. A gente tem em breve credenciamento online, credenciamento presencial aqui em Ribeirão Preto. E entre em contato com a gente. Nós também temos o nosso clube Angel Aligner. Vai ser um prazer ter você lá. A gente faz a revisão de planejamento junto e segue sempre junto, né? Posso deixar uma Sim. mensagem final, Thalita? 8 horas em ponto. Claro, com certeza. Quem tiver pergunta, quiser deixar aí para a gente enquanto isso. Qualquer posição que você tenha na vida, nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus. Que um dia você chega lá. De alguma maneira você chega lá. É isso, gente. Aí, Gratidão, um prazer enorme estar com vocês aqui. Espero contribuir para o crescimento ortodôntico de cada um. Se tiver alguma pergunta, Thalita, eu estou à disposição. com certeza. Muito obrigada, professor. Sempre aprendo muito com você, com a sua didática aí. O pessoal tá agradecendo aqui. Ó, o pessoal da Venezuela aqui, doutora Adriana, obrigada, todo mundo agradecendo. Então, temos uma pergunta, doutora Michele. O credenciamento feito online com você no Brasil vale para a Europa? Eu precisava ver como que funciona, doutora. Essa pergunta a Thalita pode responder melhor que eu. É, eu marquei seu contato aqui e eu vou pedir para eles entrarem em contato com você, que a gente tem quem registrou aqui, e aí eu converso com você amanhã, tá? Eu te chamo. Legal. Perfeito? Que bom, ó, a gente tem o mundo todo aqui. A Ah, que Michelle, bom. tá em que país, a Michelle? Em que país você tá, Michelle? Ela falou que ela tá interessada. Ó, o doutor José está perguntando em casos de extrações. Que protocolo utiliza? É a 7, né, que a gente É o falou, né? A7, o protocolo A7. Ele já tem recursos pré-definidos, ele angula. Vocês vão ver o final do planejamento virtual, ele termina com os molares distoangulados, mas clinicamente ele não vai terminar assim. Os incisivos e caninos protuídos, com inclinação com torque acentuado para vestibular, tá? Isso é para sobrecorrigir, para prevenir o colapso do arco, que é a abertura, né? Abre no meio. Termina com contatos fortes em premolares e curva de SPI reversa. Tanto no arco superior, curva reversa no arco superior e curva de SPI reversa no arco inferior também. Boa, ó, ela é de Luxemburgo. Que legal. Que legal. Gente Muito do bem-vindo. Peru aqui, Colômbia, Chile, nossa, Que honra nossa, muito muito bom, feliz. muito bom. Bom, professor, muito obrigada mais uma vez. Eu só vou pedir licença aqui também rapidinho para eu compartilhar. A minha tela, porque tem gente que não consegue assistir desde o início, né? Então, lembrando que eu coloco sempre, né? Até sexta-feira eu coloco no site Ortho Education a aula, né? Então, semanalmente a gente vai colocando aqui. E lembrando que toda quarta-feira a gente tem o Web Hour, semana que vem a gente tem mais um convidado, tá? E falando do próximo evento que a gente vai ter aí, né? A gente tem em outubro o China Experience para vocês irem na China, e conhecer a Angel Aligner, passear pela China, conhecer a cultura, né? Eu fui e falo que foi a melhor experiência, a maior experiência da minha vida. Então fica aqui o convite para vocês, quem tiver interesse, tem também lá no site, no Horta Education. Se vocês quiserem maiores informações, é só entrar lá e se inscrever, que a gente entre em contato. Certo? Perfeito, gente. Obrigada mais uma vez. Obrigada, professor. Foi uma honra. Eu que agradeço. Até semana que vem. Uma boa noite a todos. Fiquem com Boa Deus. noite. Tchau, tchau.